Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez, pela 35ª vez, para ser mais exato, o meu querido amigo, irmão, parceiro, cúmplice, isso aí, Jorge Antônio Ouro, que durante esses 15 anos tem sido um fiel escudeiro, parceiro, está junto aí, levando a cada 15 dias alvíceras, né? Sempre boas novas a gente traz. Isso a gente tem feito com muito prazer, com muita boa vontade, com muito carinho e com a companhia de vocês, né? Que é imprescindível. E a gente tem sentido essa egrégora crescer cada vez mais. E isso que é o que importa, né? Tomara que a gente possa provocar novas semeaduras, digamos assim, que a gente acabe contribuindo bem para a construção da obra, a finalização da obra, se é que a obra tem final, né? Então, deixa eu bater na porta aqui, deixa eu ver o barulho, peraí. Jorge, você está aí? Deixa eu ver aí. Essa é nova hoje. Você tem que criar, né? Tem que ser alguma coisa diferente aí. Não sei se você podia estar ocupado, a gente educadamente tem que bater na porta, né? Faz um Abre-te César, né? Abre-te César. E aí, tudo bem? Tudo certo, mesmo, tudo tranquilo. Dando tudo bem aí, o resto não tem problema nenhum. A gente estando bem, não tem coisa que possa estar ruim. Simples. A única forma de você conseguir navegar bem durante a tempestade é você ficando tranquilo o suficiente para segurar o teu próprio leme, né? Então não tem... É isso aí, disse tudo. Ou você fica em paz, né? Ou você sucumbe com você mesmo, né? E ainda às vezes sucumbe com você mesmo, colocando a culpa em outros, né? Mas na verdade não é, porque daí tem que manter a paciência, né? Paciência, confiança, até me lembra até uma história, né? A paciência, manter a paz, né? Teve um tempo que eu corria de moto, né? Para pagar estudos, coisas assim, né? E aí, eu, assim, quase todas as vezes que daí saía para correr ou fazer ali, eu tinha certeza que ia morrer, né? Porque eu sempre fui, assim, muito doido, né? Nesse negócio. E daí, eu disse, não vai dar, assim, disse, eu vou morrer. Daí, não. Eu sempre deixei uma máxima para mim, assim, vai dar tempo, né? Não, vai dar tempo. Né? E o tempo era de conseguir não morrer, né? Então, sempre dava tempo, né? Então, se a gente mantiver a paciência, né, a calma, a tranquilidade e a paz, né, daí sempre dá tempo de você fazer as coisas para você não morrer. E não morrer, não é só não morrer fisicamente, né? Não morrer cada dia, né? Não morrer a cada decisão, não morrer a cada ato, não morrer a cada emoção, para que depois você tenha que daí se arrepender do que fez. Cada vez que você se arrepende, é uma morte e uma ressurreição, né? Então, se você evitar essas mortes consecutivas diárias, né? Então, aí o teu estresse de vida ele diminui muito. Né? Pode ter certeza. Jorge, hoje o assunto que se apresentou aí é um tema interessante, porque a gente lê ao longo da história, a gente viu ao longo da história São Francisco de Assis, Gautama Buda e tantos outros seres que se destacaram na história da humanidade, né? Esses seres todos abriram mão de uma série de coisas, né? Renunciaram, que é o tema da nosso tema que se apresentou hoje, renúncias no plural, renunciaram a um monte de coisas para focarem nas suas como é que se diz? Nas suas escolhas, é o termo mais apropriado, né? Suas escolhas. Então, abriram mão, renunciaram a uma série de coisas para seguir suas escolhas. Mas, a primeira pergunta, né? Para a gente começar o tema já. Por que se deve, já dizem também, eu não vou entrar nessa questão também, há muitos
textos religiosos que também falam sobre essa tal de renúncia ou das renúncias, né? Eu acho que quando a gente, eu acho, porque eu não tenho certeza de nada, quando a gente vem para cá, a gente recebe oportunidade, sei lá o quê, estamos vivos, a gente vem aqui e não nasce à toa, né? Eu acho que a gente tem todo o direito, dentro do nosso livre-arbítrio, isso aí que tanto falam que a gente tem todo o direito de usufruir do que a gente bem entender e aproveitar o que está aí para nós, né? A natureza, a vida, essas coisas lindas, comida, prazeres, diversões, lazeres, essas coisas. Então, que sentido ou por que é real isso? É necessário? Está escrito, a lei diz alguma coisa sobre renúncias. Por que essas palavras são tão necessárias? Essa palavra é tão necessária, abdicar de alguma coisa em favor de uma tarefa, de alguma coisa assim. Dá para a gente discutir, nossa, é uma pirâmide ao contrário, né? Uhum. Então a gente pode ficar dias aqui falando sobre isso. Tem uma frase então, tem uma frase de Fernando, uma expressão de Fernando Pessoa, né? Assim, que a renúncia ela é libertação, porque não querer é poder. Não querer é poder. É poder, né? Então, primeiro, o que você citou, assim, de Buda, Krishna, e santos, ou outras pessoas que disso daí, assim, eles renunciaram, né? São coisas, são categorias diferentes. Pega um Buda, qual foi a máxima renúncia de Buda? A máxima renúncia de Buda foi ter nascido, porque não precisava. Né? Nasce para se dar pela humanidade. Krishna. Mas, Jorge, vamos começar um negócio. Buda não é um estado de ser, né? Buda, tá certo? O Gautama, então por que ele teria abdicado? Mas daí não. Buda assim, Crestos é um estado de ser. O Cristo é antropomorfizado. Né? Sim. Um estado búdico é um estado de ser. O Buda é antropomorfizado. Então, daí há um impulso daquela consciência, há um impulso daquele ente em vir colocar a humanidade em ordem, quando não mais precisa. Né? Ele não precisaria mais se dedicar, porque a humanidade está por conta própria nesse caso. Né? Então, quando um desses vem trabalhar pela humanidade, já estando fora daquele circuito que é chamado de roda de Sansara, que é o círculo dos renascimentos e mortes, isso é suprema renúncia. Essa é a suprema renúncia. Depois aí, quando ele falou assim, da vida, da natureza, das coisas boas, assim, dos prazeres da vida, não tem nada de errado em viver dessa maneira e Deixa eu tentar diminuir. Em viver... Você está me ouvindo bem assim? Estou. Tá. Então, não tem nada de errado em você, como se fala, uma expressão assim, aproveitar a vida. Né? A vida ela foi feita para ser aproveitada, né? O que a gente não pode é ficar escravo do aproveitamento da vida. Então, você pode aproveitar a vida com neutralidade. Então, assim, um pôr do sol, uma comida que você gosta, um lazer que você gosta, não importa o que seja. Desde que você não viva para ver o pôr do sol, não viva para aquela comida, não viva para aquele lazer. Entende? Porque daí, aquilo que te traz aquela felicidade temporária, ela passa a ser a razão pela qual você vive. Na medida em que daí aquele desejo, aquela aspiração, aquela paixão, aquele hábito, aquele vício, ele passa a ser o teu norte, então quem domina, quem determina a tua vida, né, é a tua interação com o meio, os 5 sentidos, né? Então, e aí quanto mais você vive em função só dos sentidos,
aí é a coisa quase instintiva, né? Alimentando só aquelas coisas que você não criou, que são os desejos, que são aquelas coisas que, quando são alimentadas, que criam a sensação de felicidade, daí mais a pessoa vai embrutecendo. Por quê? Porque ela vive só para alimentar o que nela existe, ou ela vive só em função de ter efêmeras, pequenas felicidades. E esse embrutecimento faz com que esse hábito de alimentar os desejos, hábito de alimentar as pequenas felicidades, hábito de alimentar o bem viver, essas coisas assim, torna praticamente impossível que você abra mão de qualquer um deles, né? Aí o teu conceito de renúncia inexiste. Porque se a gente pensar de maneira geral, cada decisão que você toma na vida é uma renúncia, né? Porque quando eu tenho que decidir, é porque você vai decidir entre duas coisas no mínimo, né? Então, se fosse uma coisa só, não haveria decisão, né? Então, cada decisão tem no mínimo um A e B. Quando você decide por B, né, o A é uma renúncia, você não sabe o que aconteceria com relação à tua opção A, né? E aí o desenrolar da vida é que vai mostrar se aquela tua decisão e se aquela tua renúncia ela foi acertada ou não. Agora, o conceito de renúncia ele não pode ser mascarado, né? Você fala assim, não, eu renunciei, o pai chega para o filho, né? A mãe chega para o filho, eu renunciei a tudo por tua causa, né? Renunciei à minha mocidade, que é um termo que usava, né? Renunciei à minha liberdade, porque daí você nasceu e ao invés de eu sair ficar cuidando de você, e daí eu renunciei a trabalhar para mim, renunciei a minha vida inteira por você, e agora você me faz isso? Daí então não foi renúncia, né? Porque você está cobrando um resultado por conta daquilo que você pensa que renunciou. A renúncia verdadeira, ela só existe quando não tem cobrança, quando dela decorre uma neutralidade. Aí, então, é o que se pode chamar de renúncia, né? Se não, é só sufocamento de desejo, que a certo ponto tem que ser cobrado, né? Então, se eu abrir mão de um período de lazer para cuidar da minha filha, e a minha filha cresceu, né? E aí um dia ela faz uma coisa que eu acho que deveria fazer de maneira diferente. Eu falo assim, puxa, mas já abri mão de fazer tantas coisas para daí te criar, te educar, e você daí vai e age dessa maneira, né? Aí então eu estou querendo que ela, né, minha filha, me dê a felicidade que eu acho que teria tido caso eu não tivesse abrido mão de ter aquelas felicidades temporárias em determinado ponto da minha vida. Daí isso tudo é uma falsidade. Então, esse tipo de renúncia não tem validade nenhuma, então. Isso não é renúncia. Tá. Isso não é renúncia. Você está assim, você está sufocando o desejo de felicidade, e ao invés de ter uma felicidade temporária hoje, você sufoca, né? E aí você espera que daí a outra pessoa, o filho, cresça e te dê mais felicidade do que você teria se tivesse não cuidado dele. Daí isso é tudo uma mentira. Mas veja só, nós estamos falando aqui, sempre falamos todo esse tempo aqui, a iniciação, o caminho da iniciação é um caminho de renúncias. É um caminho repleto de renúncias. Agora, a maioria delas, com toda certeza, são essas renúncias que não são renúncias autênticas, digamos assim. Eu abro mão porque eu quero seguir ali, mas por causa disso eu não posso ir mais lá. Então eu fico. Qual é a validade disso, Jorge? Nenhuma. É a mesma coisa assim, você abre mão da tua vida ou da vida que você não está gostando, né? Senão eu vou pegar e vou então ir para uma iniciação, né? E você daí está abrindo mão de alguma coisa na tua vida que você acredita, né? Ou que você faz, ou que você deseja, né? E para ir para a iniciação, achando que daí a iniciação ela vai te dar
felicidade, paz, harmonia, compreensão, conhecimento, Respostas. Estado de adepto, estado de iniciado, céu, nirvana, não interessa o que seja, que assim, a pessoa, na verdade, está indo para o caminho da iniciação para obter recompensa. Ah, com certeza. Né? E daí isso não acontece, isso está vivendo uma mentira. Né? Então, na verdade, ela não renunciou aos prazeres profanos para daí, então, entrar no caminho, na senda da iniciação, para atingir a iluminação, entrar em samadhi, atingir o nirvana, ou o que seja. Daí, ela está, na verdade, é só trocando a fonte dos seus prazeres. E aí, quando, então, abandona falsamente o que chama assim, os prazeres do mundo para me dedicar à iniciação, isso hoje não procede, né? Aí espera que todos os dias alguém na escola de iniciação a faça feliz. Alguém lhe dê uma revelação ultra fantástica. Isso. Alguém lhe abra os portais do céu e do inferno para contemplar todas as verdades universais. E daí fica, então, delegando, né, ações a terceiros para que a façam feliz, da mesma forma como delegava no mundo ações a terceiros para que a fizessem feliz. Então, ela estava se iludindo no mundo profano e ficava desiludida. Como ela se desiludiu com o mundo externo, o que ela faz? Ela procura um caminho de iniciação, não por um estado de consciência que ela pretende realmente contribuir para a humanidade, mas ela procura um caminho de iniciação para não mais se desiludir com o mundo profano. Aí o que vai acontecer? Ela cria uma falsa ilusão do que é a iniciação. Iniciação não é atendimento de desejo. Iniciação não é passar a mão na cabeça de ninguém, né? E aí o que vai fazer o quê? Ela vai se desiludir com a iniciação. E aí, então, se a lei contribuir, se ela tiver felicidade, ela descobre que quem está a desiludindo é ela mesma, porque ela cria fatos externos sempre dependendo de terceiros para levar a vida. Né? Aí fala, mas eu renunciei a isso, eu renunciei àquilo, eu tinha que ver novela, né? E daí eu renunciei à minha novela preferida para estar aqui assistindo uma aula, né, sobre cosmogênese e eu não entendi nada, né? Que frustração, que desilusão. Eu podia falar, sabe por que não deu certo? Porque eu estava com o corpo sentado ali, tentando compreender, e a cabeça, a alma estava imaginando o que está acontecendo no capítulo de hoje. Tem que ser honesto consigo mesmo. Se você está assim, ainda tão suscetível, né, ao desejo de ver novela, não renuncie ao desejo de ver novela. Vá ver novela até que você perceba que daí você não pode passar a vida vendo novela. Você tem que ser senhorado da sua vida. Então, daí você toma uma decisão, né? Não, eu vou dedicar essa uma hora de vida para tentar aprender. E aquela hora de vida que você dedicou para aprender, mesmo que ela não te traga a compreensão de imediato, né, você não fica arrependido por ter perdido. Quando você renuncia a alguma coisa, e dessa renúncia, independente do resultado, não sobrevém o arrependimento, aquela renúncia foi verdadeira. Por quê? Porque ela te deu paz. Senão é só uma mentira. Como é que a gente desenvolve essa renúncia verdadeira? Porque, por exemplo, eu renunciei ao cigarro, né? Renunciei. Chegou um dia, eu falei, cigarro, sinto muito, mas tchau, né? É uma bela vitória, né? Porque o conglomerado para se alimentar do hábito de fumar, ele é complexo no sentido literal da palavra, né? Ele é complexo, né? Ele abraça boa parte assim, das inconstâncias astrais, né? Elas estão abraçadas para gerar o vício, o hábito, o vício do cigarro, né? Sim, então, o que eu quero dizer é isso, como é que a gente desenvolve, como é que a gente sabe, como é que a gente consegue fazer, primeiro você tem que realmente desejar, né, fazer aquilo e abrir mão, você foi muito claro nisso. Agora, uma pergunta, tem muita gente... Fazer um ajuste, você tem que ter vontade de fazer. Vontade, claro. A vontade é de sublimar o desejo, porque o hábito, o vício de fumar, é um desejo que toma conta da razão, né? Não tenha dúvida. Você só consegue sublimar, debelar isso usando a vontade profunda. Né? Perfeito. Agora, me diz uma coisa.
um monte de gente aqui passa por esse mundo, ou passou, né? E a gente observa hoje gente que nasce, cresce, vive, não fala, não sabe de nada de renúncia, não renuncia absolutamente nada, que a gente saiba, pelo menos, né? Vamos dizer assim. Leva uma vida, não trata de nenhum assunto que a gente está tratando aqui, cria seus filhos, casa, faz isso aqui, vive 80, 90 anos, vai embora. Tem sentido uma passagem na vida dessa forma? Ou não tem? Isso que eu quero dizer. Tem gente que renuncia, tem outros que não renunciam. Como é que é isso? Mas aí depende do trabalho que cada um tem na vida, né? Porque assim, eu construo a minha próxima vida e eu construo o protocolo para viver essa próxima vida, né? Se esse protocolo e essa vida que eu construí, ela é eu viver tranquilamente, criar os filhos tranquilamente e vou lá praticar minha religião ciosamente todos os dias, né? E morro pacificamente. Era o que tínhamos para o momento, né? Era o trabalho. Era isso? Era o trabalho. É certo ou errado? Não sei, porque daí a própria pessoa constrói sua própria vida. Tá, dizem que, aproveitar para perguntar, dizem que já passei por uma série de doutrinas, né, de filosofias e tudo. Aham. E a maioria tinha alguma coisa em comum, que era, inclusive aqui eu estou, tá? Exatamente, só para citar, que é a Sociedade Brasileira de Biose. Todas dizem que nós estamos... essas pessoas que se focam, por exemplo, numa iniciação, ou numa mudança de consciência, ou tem o dom da cura, digamos assim, desenvolvido, ou tem isso e aquilo, são, na verdade, grandes... Bom, o termo é inapropriado, mas eu vou usá-lo aqui, que é o que é mais usado para que as pessoas entendam o que eu quero dizer. São os verdadeiros necessitados. Aquelas pessoas que hoje querem transformar o mundo, trabalham para transformar o mundo, renunciam a uma série de coisas, trabalham para fazer o bem-estar ao próximo. Na verdade, seriam as pessoas mais necessitadas e por isso estão nessas tarefas assim. Tem algum fundamento nessa questão? Zero. Opa! Pô, tapaço na cara aqui. Você podia bater mais devagar aqui. Não, Zero? Zero? Então vai. Zero. Então, tudo bem. Dá uma fundamentação nesse zero. Sim, é porque assim, o âmago, o espírito da renúncia, né? Ele só vem quando todo o teu esforço, por exemplo, para adquirir conhecimento, todo o teu esforço para melhorar, né? Não é porque daí você se sinta detentor do conhecimento, você se sinta melhor, você se sinta superior, você se sinta diferente. Não, é para que daí você, então, se sinta preparado para ajudar o outro. Né? Então, esse é o ápice, é o âmago, né, da verdadeira renúncia, quando daí, então, você passa a se preocupar não só com você, mas com o teu próximo. Entende? Então, quem se dedica a ajudar o outro, independente da forma que seja, na verdade, é que ele é tão pouco necessitado que ele consegue ordenar a vida para repartir aos que necessitam, né? Em todos os aspectos, em todos os aspectos. Você já citou aqui, só para fazer uma parte aqui no meio, você já citou aqui no programa, muitas vezes, por exemplo, coisas assim, vocês estão dedicando 1 hora da sua vida para nos assistir, vocês estão aqui, vocês podiam estar fazendo isso, podiam estar fazendo aquilo, certo? Uhum. Então que opção é essa, vamos dizer assim, né? É uma renúncia? Claro, você tá abrindo mão de 1 hora da tua vida, é uma renúncia. Você está abrindo mão do que você poderia estar fazendo nessa 1 hora da tua vida. Podia ser um lazer, jogado lá no sofá, vendo futebol, vendo novela, ir para a praia, ir no shopping. Então, e é uma renúncia interessante, porque daí você está ensinando um desejo, renunciando à satisfação de um desejo, né?
em prol de uma coisa que é abstrata. Então, isso dá mais valor ainda ao ato de. Percebe? Quando se diz assim, não, eu estou indeciso entre tomar um sorvete de casquinha ou comer um milkshake. Né? Aí isso é fácil. Né? Isso é fácil porque os dois vão te dar prazer do mesmo jeito. Né? Porque o nível do resultado é exatamente o mesmo. Agora, se não, eu estou em dúvida entre eu vou ficar lá no sofá, né, tomando cerveja, vendo futebol, ou vou lá assistir o grego conversar da Garta. Aí o negócio pega, porque o pessoal do futebol, da cerveja do sofá, o dolce far niente, que assim que você sabe que desejo vem de desídio, né? E desídio vem de desídia, que é ociosidade. E a desídia vem de um verbo chamado desidere, e desidere é permanecer sentado, né? E o desejo em si é quando, então, você se joga naquele ócio, né? Você larga da vida e vou atender aquela criatura. Então, você colocar nos pratos da balança o desidere, né, o desejo, o ócio de ficar na frente da TV, vendo teu futebolzinho, torcendo lá pro Santos Futebol Clube, né, Greg? E tomando aquela cervejinha gelada e comendo um bichinho morto lá, um porquinho morto, uma vaquinha morta, qualquer coisa lá, né, picadinho, né? E ele se abrir mão disso para ir lá, né, gastar essa hora de vida para você ouvir uma coisa que você não sabe se vai compreender, não sabe se vai precisar usar, né? E não sabe nem a razão pela qual você está com vontade, aí vem a chave. É que ir para o sofá é desejo, e assistir uma coisa abstrata é vontade. Quando a vontade se sobrepõe ao desejo, como é que tem aquela expressão tibetana, Vyajalo, né? Assim, vitória dos deuses, né? Aí, então, é que a divindade finalmente está sendo ouvida na cachola daquele ser humano. Eu estou rindo aqui porque então, nós somos uma renúncia. Assistir vida inteligente é uma renúncia. 101%, 101%. E o que acontece é que daí essa renúncia de início, ela passa a ser um processo consciente depois, ao ponto em que daí a cogitação de ir para o sofá, ela nem mais existe, porque aquele desejo, aquele lazer, aquela felicidade temporária que ia durar o tempo do time contrário fazer os primeiros 3 gols lá no teu time, né? Daí isso é trocado por uma alegria de estar tendo contato com um conhecimento abstrato e que te propicia, né? Propiciona, existe? Proporciona, né? Propiciona não existe. Proporciona. Então, te propicia um resultado que não se desvanece com o tempo. Sabe? E aí nesse momento em que esse resultado ele existe, daí a renúncia ela está concluída porque te permitiu atingir um estado de equilíbrio. Porque daí não tem nem bem nem mal, né? Aí você está em um estado em que nem a própria renúncia existe. O Gandhi dizia que a renúncia à violência é a forma mais poderosa de resistência. Né? Por quê? Lembra da política do Gandhi, a política não violência, né? Como é que ele concluiu nesse daí? Então, o cara agredindo, não sei o que, prendia, surrava, utilizava e tal. E qual é o natural? O natural é reagir. O natural é reagir, preservar a vida. Né? E aí, então, renunciar à violência, renunciar à reação, né? É a forma mais poderosa de protesto, porque não só porque você vai esperar que aquele que está agredindo adquira consciência, né? Porque a besta tem por função fazer pesquisa, é natural, né? É porque daí você está desenvolvendo em você mesmo algo superior ao teu próprio desejo que te leva à renúncia. Então,
a renúncia à violência era porque eu desejava o processo de independência do meu país, né? E aí essa constante renúncia à reação, a renúncia à violência, faz com que daí o estado que o Gandhi adquiriu, o estado de consciência que ele adquiriu, fosse superior às próprias delícias, às próprias felicidades que ele imaginava após ter conseguido um estado indiano independente. No final das contas, a grande vitória é dele. Percebe? Percebo. Mas então, sim, você vira que para o vida inteligente é uma renúncia, uma renúncia 100%. Então, vamos só rememorar aqui. Então, uma renúncia, como é que eu posso distinguir uma renúncia autêntica? Então, vamos rememorar isso, vamos deixar fácil para ficar... Porque ó, Jorge, a gente está com tanta cristalização ao longo dos tempos, que é muito difícil a gente não bater muitas vezes na mesma tecla, não usar criolina, não usar solvente, não usar uma série de coisas. O criolina, né? Pouca gente sabe o que é criolina. Mas aí fica difícil, porque está muito cristalizado. Então vamos rememorar. No Bhagavad Gita, diz que você só vai compreender o que é amar quando você compreender antes o significado de renúncia. Né? Porque se você não compreende o significado de renúncia, você não tem condição nem de amar ainda, porque toda renúncia é por interesse. Né? E se toda a renúncia ela é por interesse, você ainda não está amando. Você pode estar apaixonado, interessado, obcecado, não interessa o que seja, há alguma razão para. Né? Renúncia não é investimento. Sabe? E não é você dar com uma mão esperando com a outra, não é você rezar para Deus e pedir que Deus multiplique o que você está dando por 10x. Né? Então, se você está abrindo mão de alguma coisa por interesse, não é renúncia. Tá. Se você está abrindo mão de alguma coisa esperando que no futuro isso te dê felicidade, não é renúncia. Se você está abrindo mão de alguma coisa porque você está sendo pressionado a não sei o que por medo, não é renúncia. Renúncia é aquilo que acontece quando você conscientemente toma uma opção. Seria por assim, eu tenho um copo com água, né? Mas essa água ela é a minha água de estimação. Minha água de estimação, né? E essa água eu consegui pegar lá no Eldorado, né? E é um copo com água da fonte da juventude, né? E se eu tomar essa água, né? É como se eu tivesse descoberto o suma material lá, lápis filosofal, uma pedra filosofal, eu vou ter saúde e longevidade, né? E aí eu disse, não, eu vou renunciar, porque assim, ao invés de eu ter toda a felicidade, ao invés de ter toda a saúde, ao invés de eu ter toda a longevidade, eu vou então repartir com a humanidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá no Rio Amazonas, né, e despejo o meu copo de água mágica. Aí, todos que um dia venham a tomar água do Rio Amazonas, né, vão se beneficiar daquilo que eu fiz. Eu fiz uma renúncia, isso é um ato de renúncia. Agora, se eu não ficar totalmente feliz quando eu for um dia tomar um gole de água do Amazonas, com aquele 1/1000º, né, daquilo que me pertencia, né, e aí eu, em algum momento, me arrepender, todo o benefício que eu fiz aos outros, ele fica sem valor nenhum. Percebe? A renúncia é aquilo que realmente seria um despreendimento. Né? Assim, é diferente de desapego ou não? É o próprio desapego. É o próprio desapego? Sim, renúncia é desapego. Né?
desprendimento, desapego, renúncia, o processo é exatamente o mesmo. Né? E até o desapego é uma coisa muito interessante, né? A questão do aprender, do pegar, né? Aprender, né? Pegar aquilo que me pertence, né? Então, desapegar é libertar, né? É libertar, né? A renúncia, por exemplo, assim, eu tenho lá no meu jardim, eu estou passando numa trilha na mata, né? E eu vejo uma flor belíssima. Sim. Né? E aí, puxa, essa flor, ela me causa tanta felicidade, tanto enlevo, me deixa tão bem, o aroma é tão magnífico, que eu preciso ter essa flor. Daí eu não vou matar aquela flor e levar para dentro de casa, que seria uma grotesquice. Mas eu faço o quê? Eu cavo no entorno, né? E levo com a raiz e coloco no meu jardim, ou em um vaso na minha casa. Não matei. Só que é o seguinte, né? Eu privei as outras pessoas de contemplar aquela beleza. Eu vou e desapego disso que já não me pertencia e vou lá no mesmo local, refaço o buraco, coloco a planta de volta e rego e vou embora. Né? Então eu fiz um desapego de alguma coisa que não era minha. Só que é o seguinte, na vida, nada é nosso. Nós viemos sem nada e não vamos levar nada, a não ser aquelas coisas das quais a gente não tenha desapegado. Né? Eu só consigo levar aquilo que eu fiz aprender, né? Que eu prendi e encapsulei na minha alma, e eu vou ter que dar conta depois. A coisa externa, né? Cada um é por si, eu não consigo pegar e tomar conta, tomar posse, não tem como. Né? Então, o desapego, a renúncia, né? Então, isso é a base de você ter uma vida leve, uma vida tranquila, uma vida serena, para que daí então você consiga um dia chegar a um estado de experienciar a paz de tal maneira que daí a própria renúncia já não faça mais sentido para você, porque então não tem nada que você queira, não tem nada que você deseje, então você não tem que abrir mão de nada, porque tudo pertence à humanidade, inclusive você, inclusive seus pensamentos, inclusive suas ações. Aí você então está próximo de compreender o que é a possibilidade de amar fraternalmente a humanidade. Eu lembro que e vou contar de novo hoje porque cabe direitinho no que você acabou de dizer. Eu acho que eu já contei aqui, mas cabe. Eu ia muito para Alto Paraíso, eu fui para lá 34 vezes, nessa última foi com o dileto irmão, nós estivemos juntos, né, o ano passado. Foi a primeira vez que eu fui lá. Então, eu ia muito a Minas de Cristais ali, trazia um monte de cristal. Eu tinha meu ônibus, que eu alugava ônibus aqui para lá, e numa dessas ocasiões eu trouxe mais de 15 quilos de cristal e tudo. Eu distribuía aqui para as pessoas e tal. Só que numa dessas remessas, eu peguei esses cristais, ficaram dentro dos sacos, e como já tinha muitos, que toda viagem eu trazia cristal, e mais cristal, e mais cristal, eu deixei dentro de saco em cima de armários, né? De armários escondidos ali. Eles estavam ao ar livre, eu escolhi toda essa coisa. Então, numa viagem que se aproximava para Alto Paraíso, que eu ia duas vezes por ano para Alto Paraíso, de repente me vem inspiração, intuição, palavras do além, sei lá o quê, dizendo exatamente assim: pega e leva tudo de volta. Pega e leva tudo de volta. Não hesitei, Jorge, eu já contei isso aqui. Peguei aquele negócio e olha, eu tinha que carregar todo aquele peso, que era cerca de 15 quilos ou mais, por cerca de 3 quilômetros da estrada até a mina de cristal abandonada. Botei aquilo no ônibus, Jorge. Levei lá, carreguei aquele peso por 3 quilômetros e levei e joguei tudo no lugar de onde eu havia recolhido, né? E aí eu me senti muito bem de ter feito aquilo. Primeiro que eu peguei com uma intenção e não usufruí dessa intenção, não fiz. Eu tirei os cristais do local deles, digamos assim, vamos falar assim, vamos dar identidade para Jesus aqui. E trouxe eles, aprisionei-os a não sei quantos, 4.000 quilômetros, 2.000 quilômetros de distância, deixei aqui e
me foi pedido, então me leva de volta, Foi uma intimação, na verdade foi uma intimação. E isso foi uma prova, todo mundo sabe que hoje eu sou muito cético, então eu posso dar esse depoimento que ele tem valor por causa disso. Isso é uma prova realmente de que as coisas têm que voltar para o lugar de origem se você não for fazer o que é de direito, e o desapego que você acabou de dizer, eu me senti desapegado daquilo e me senti feliz por ter retornado à origem aquelas coisas que eu deixei de fazer uso, sabe? Então, uma prova, vamos dizer, uma prova bem que cabe nesse contexto que a gente está falando aqui. E eu não senti, não fiquei triste de ter devolvido, não fiquei nada. Muito pelo contrário, me deu prazer de fazer aquilo, de devolver aquilo para a natureza. É isso. Uma vez eu cheguei pela primeira vez em uma montanha, lá na Mantiqueira, e daí eu catei uma pedra do chão, mas uma pedra assim, uma pedra sem hierarquia, assim, então... Uma pedra do local. Uma pedra qualquer, né? E aí eu trouxe, né? E aí eu trouxe a pedra, mas com a função de daí a pedra aprender sobre o lugar onde eu vivia, né? E aí depois que a pedra conviveu comigo durante um ano, daí eu fui de volta lá subir e fui lá colocar a pedra no mesmo lugar, a mesma coisa que eu fiz. Então, aí há uma razão, às vezes, nesses processos. Agora, levar a coisa de volta, devolver a coisa em seu próprio lugar, acho que procede porque dá uma sensação de tranquilidade, né? E os minerais, não importa o que seja, eles são seres, estão em evolução, com consciência da mesma forma como a gente. Da mesma forma. Então, acho que procede completamente. Então, você não ter apego a nada, nem a ninguém, né? Faz com que você consiga assim, andar mais tranquilamente e usar as energias de forma adequada para daí dar uma direção para a vida. Então, se a gente desapega das coisas desnecessárias, outras coisas conceitualmente ruins, né? Então a gente evita que esse desapego, assim, esse carregar, esse entulho, essas coisas assim, daí na alma de cada um, ele acaba prejudicando o nosso próprio futuro, tanto nessa existência quanto nas existências seguintes. Não tem o menor sentido no negócio desse. Mas esses seres que eu citei há pouco aí, Jorge, no começo do programa, esses seres, apesar de todas as suas renúncias, nem todos conseguiram. Eu sempre bato na mesma tecla, né? Talvez até a hora que eu entender de vez e não preciso mais ficar perguntando. Eles, apesar das renúncias, eles não cumpriram as suas tarefas. Isso se deve a quê, Jorge? Não, é que assim, Grego, você pega um desses seres, ou um iniciado, ou um adepto, qualquer desses, né? Não precisa ser um Buda, não precisa ser Krishna, não precisa ser Jesus, né? E aí eles se doam em função da humanidade. Quando você está no ambiente da humanidade trabalhando, né? Aí você pega as regras do ambiente onde você está. Verdade, tá. Você sabe que tem um peixe que está enroscado numa rede, né? E a rede está lá no fundo do mar ali, onde você consegue ir. Só que daí, para você descer naquela profundidade, você tem que colocar o cilindro com um cilindro de oxigênio, né? Para descer. E dependendo da tua boa vontade, de você, então, se lançar no mar para ir lá para salvar aquele peixe, né? Enquanto você está no mar, você está sujeito às regras do mundo do peixe. Se você tirar o cilindro, você morre. Né? E você está salvando o peixe e vem um tubarão que não entende a tua boa ação e vai e te ataca. Perfeito. Essa que é a questão. Quanto ao trabalho ser realizado ou não, o trabalho sempre é realizado, né? A questão é se foi integralmente realizado ou não. Isso, integralmente. Aquilo que estava projetado para ser realizado, como quando você está no mundo
da matéria está por conta própria, aí surgem variantes, então, às vezes o trabalho inicial é desenvolvido e as variantes criam novas necessidades, aí depois tem que vir um outro para resolver, esse tipo de coisas. O que acontece assim, daí talvez a primeira renúncia que a gente pudesse ter para a gente criar um mundo melhor que possibilitasse que a renúncia verdadeira acontecesse, seria a gente renunciar às coisas ruins, né? Então, não preciso renunciar aos desejos, né? Renunciar à felicidade do futebol, da novela, do churrasco, da cerveja, da TV, do shopping, a felicidade do ócio. Não. Vamos começar por uma coisa mais simples, né? Vamos começar renunciando renunciando às coisas ruins. Que coisa ruim? Vamos começar renunciando ao hábito de criticar acidamente a tudo e a todos. Vamos começar renunciando ao ato de se revoltar com tudo e todos, né? E culpar Deus porque você não tem a vida que você acha que você merece, mas que não é a vida que você está construindo para você mesmo. Então, quando você começa a renunciar, é como, por exemplo, assim, eu não odeio ninguém, por exemplo, falando assim de maneira simbólica, né? A pessoa pensando assim, eu não odeio ninguém. Agora, seria muito bom se aquele político, né, ele tivesse uma zica, né, uma ziquezira. Então, eu não odeio ninguém, mas seria muito bom se Deus punisse aquele cara que roubou, não sei o que e tal. Então, aquele desejo, né, de ódio com relação àquele, né, que você julga que tenha feito uma não conformidade, vira quase um hábito. Daí você, não, eu sou bom porque eu odeio os maus. Eu sou bom porque eu desejo que Deus puna os maus. Eu sou bom porque eu desejo que todo cara que é mau quebre a perna. Né? Aí, então, você, na verdade, está praticando o mal conscientemente, construindo o mal conscientemente, se enredando conscientemente com aqueles que praticam o mal, né? Se fingindo de bom e dizendo que está praticando o bem. Isso é um atoleiro sem fim. É um atoleiro sem fim, porque para você odiar um ser que merece ser, porque um ser que merece ser odiado, porque pratica conscientemente, lesa a evolução, lesa a divindade, lesa a humanidade, lesa a pátria, tá. E aí, então, já que no meu julgamento ele merece, então eu vou odiá-lo, mas assim, dissimuladamente, né? Se eu odeio aquele cara, eu não odiar, eu não odeio agora. Bem que Dona Morte podia vir e levar, bem que daí Deus podia castigar, bem. Então eu uso o subterfúgio de pedir para outros, os quais eu acredito, para que façam mal àquele, porque eu acho que ele pratica o mal. Isso me torna tão mal quanto, porque eu estou fazendo mal consciente. Então, talvez o primeiro aprendizado, né, seria a gente abrir mão de desejar o mal àqueles os quais a gente pensa que são maus. O cara é mau, né? E realmente ele prejudica a nação, prejudica a pátria, prejudica as pessoas, não sei o que e tal. Não existe lugar vazio no universo, não tem como você ter um pensamento ou uma ação sem que seja criada a ação de compensação. Então, calma, o equilíbrio aquele vai ter que buscar na exata medida, Manel Tessiophares, festim de Baltazar, né? Pesado, medido e contado. Então, ele vai resgatar até a última gotícula de tinta de todos os boletos que ele está criando. Agora, não é para o meu lazer que ele vai daí pagar amanhã, pagar depois de amanhã, não é para o meu lazer que ele, a família dele, o que seja tal, vão pegar e vão passar o mal, ou vão ter doença, ou vão ser... Não é isso, porque eu estou querendo que daí o universo, né, Deus, que nome se queira dar, ou o karma, se apresse em cobrar daquele nessa vida para que eu tenha o prazer de ver que ele quebrou a cara. Daí, se eu tenho isso como uma normal, se eu tenho isso como uma prática salutar, se é um ponto de fuga, né? Assim, eu sou bom, né? Sou tão bom que eu tenho o direito de odiar os maus,
Daí qualquer renúncia que eu pense que eu estou fazendo não tem sentido nenhum. Aí eu boto minha roupa branca, laranja, azul, verde, não sei o que, de iniciado, não importa o que seja, penduro todas as minhas detalhes, tal, né, e vou rezar para o meu Deus, independente do nome que ele tenha, vou para a minha atividade templária, independente de qual ela seja. Diz, não, agora eu vou fazer aqui a suprema renúncia e vou focar a concentração em um objetivo, e não sei o que tal. E aí saiu dali, eu vou praticar aquele lazer preferido, que é desejar o mal àqueles que praticam o mal. Então, enquanto eu não praticar essas renúncias que realmente têm impacto na minha vida, né, que é renunciar à agressividade, renunciar ao mal, renunciar à mentira, renunciar a desejar o mal aos outros, e, assim, renunciar à revolta, né? E são grandes vitórias para cada um de nós. Eu não tenho ânima, eu não tenho força, eu não tenho vontade para daí renunciar àquilo que eu acho que é a única coisa que justifica a minha vida, que são os prazeres. Né? E quando eu vivo em função dos prazeres, a minha mecânica mental ela fica de tal forma embrutecida que a intuição não tem onde colocar uma semente. Né? Aí nós assim, puxa, mas eu gostaria de construir uma pirâmide, eu tenho que mudar o mundo. Ótimo, você quer construir a pirâmide, você quer mudar o mundo, mas aí você sabe trocar uma lâmpada na casa, você consegue mudar uma vírgula no teu próprio, na tua própria persona. Ah, não, tudo bem, eu não tenho importância nenhuma, eu quero, não vai funcionar, ninguém dá o que não tem. Né? O que não se pode, então tem até a ver com renúncia, assim, tem aquela expressão latina, nenantia necare, né? Não mate o mensageiro. Às vezes, então, a vontade de cada um de nós, ela manda um mensageiro, né? Então, você está praticando alguma coisa, ou pensando, né? Ou desejando, ou não sei o quê, e aí vem aquela voz, fala, tem aquela vozinha, né? Assim, puxa, mas será que eu vou fazer isso? Puxa, mas será que não? Né? Que é a voz da consciência. A voz da consciência é isso mesmo, né? É a voz da consciência, é o mensageiro, né? Da divindade em você, tentando te chamar a atenção para que você, então, faça a coisa adequada. Né? Aí o que você faz? Você mata o mensageiro, você deixa de lado e deixa o desejo tomar conta. Aí o que acontece? Não pratica a renúncia conscientemente, a renúncia verdadeira. Né? Pratica uma pseudo-renúncia só para obter felicidades maiores posteriormente. É como se fosse um banco de investimento. Depois o que vai vir? Vai vir um arrependimento. Né? E o arrependimento, lembra que a gente conversou uns dias, não sei quando é que foi, sobre o inferno de Dante, onde Dante e Virgílio descem, né, ao inferno, e eles passam pelo Minotauro, e o Minotauro quer matá-los porque pensa que eles são Teseu, que tirou a vida do Minotauro. Quando nós falamos sobre o fio de Ariadne, foi isso? Então, e aí tem uma coisa muito simbólica que tem a ver com a questão da renúncia, que depois de passar pelo Minotauro, eles encontram com os Mentauros, né? Que Minotauro é aquele que tem corpo de gente, cabeça de touro, né? Quer dizer, cabeça animal, que é aquele onde a renúncia inexiste, né? Que é aquele onde os desejos imperam. E o Centauro ou Mentauro é aquele que tem corpo animal, né? Quatro patas, né? E tem dorso, torso e cabeça de ser humano, né? E aí, então, o inferno lá, o rio de sangue fervente, daqueles que praticam o mal, eles são punidos, e a função do centauro, do mentauro, é ficar tirando flecha o tempo inteiro naquele que já está passando mal ali no rio de sangue fervente. O que é o mentauro? Né? O mentauro é o arrependimento. Né? Então, você não pratica a renúncia, sem arrependimento. Faz a besteira que depois vai... Felizmente, você pode conceber se foi feito besteira ou não, o que já é um grande ganho, você errou, né? E aí você, ao invés de renunciar ao próprio prazer do arrependimento, ficar se mortificando, e você ir tomar a atitude correta para corrigir a própria vida, você fica naquele processo prazeroso de mortificação, autoflagelação, né? E aí a tua própria mente, quando você está quieto, aí vem aquela memória à tona, né?
puxa vida, não devia ter feito isso. Pô, mas isso faz 30, 50, 100 anos, ou 100 dias, ou 100 segundos, vai lá e resolve. Então, você tem que renunciar à prática do mal contra você mesmo. Você tem que renunciar à prática da hostilização contra você mesmo, né? Para que você não tenha na tua cabeça um centauro, né, te mandando flecha na alma, no coração o tempo inteiro, para você sofrer por alguma coisa que você fez quando você não tinha estado de consciência adequado. Renuncie ao prazer da autoflagelação, renuncie à ignorância da automortificação e resolva. Vá lá, peça desculpa. Não consegue pedir desculpa porque morreu? Peça desculpa já estando morto, dizendo, o pai, putz, não devia ter xingado você. Não importa, não, nunca falou para o teu primo que você gostava do cara, né? E ele era teu amigo, o cara morreu, seu primo, pô, você é meu amigo, não pude dizer antes, agora estou dizendo agora, pô, tu resolveu. Né? Ou então, assim, não, a pessoa está viva, assim, desculpa aí, foi mal, né, tal. Aí você faz uma renúncia verdadeira, que é uma renúncia ao prazer de se autoflagelar pelo remorso. Não tem como resolver, não tem como resolver. Então, faça um ato de... como é que é quando libera presos? Como é que é? Quando você dá perdão... Indulgência. Indulgência. Então, faça um ato de indulgência, um indulto, pratique um indulto, né, para com você mesmo e te livre do peso daquilo que você fez quando você não tinha consciência para discernir que aquilo era errado, né? E aí isso é a suprema renúncia a uma coisa que está cristalizada na tua alma, né, te flechando todos os dias com remorso, como você não tem para quem pedir perdão. Não tem como ir pessoalmente na pessoa, não tem nada, porque é uma coisa que só você sabe, então você dê indulto a você mesmo, por quê? Porque é o que era possível naquela época, porque você não tinha consciência, agora você tem, liberte-se. A renúncia, ela busca a liberdade, ela busca a paz, ela busca a harmonia, tudo o resto é falso. Tudo o resto e você pegou um ponto onde a gente vai falar sobre alguma coisa antes da gente encerrar, que vai fechar a questão. É exatamente um ponto que pega e você deu o gancho agora que a gente fala, é a posse. A posse é algo que ainda é algo inerente ao ser humano e que dificulta muito a renúncia do que você acabou de dizer. O termo de posse, né, é exatamente isso, assim, o meu isso, o meu aquilo, assim, puxa, mas a minha filha me fez isso, ela não é minha. Eu gerei um ser humano autônomo, independente, e ela não me fez isso. As cristalizações que eu falei, as cristalizações, tem coisas que é decoreba. Não, e assim, não, é a minha namorada, daí vem o ciúme, não sei o que, a posse, não sei o que, então, quando você quer realmente assim, se assenhorar de tudo que você toca, vê, sente, essa coisa assim, né? Aí o próprio conceito de renúncia para você não existe porque você é um acumulador, né? Você é um cristalizador de almas. Claro. Aí vai funcionar de que jeito? Né? Não vai. Tem eu peguei aqui o pequeno oráculo, cadê? Acho que é o 200 de... Peraí, eu queria ver. Esse é o pequeno oráculo, é um apanhado de frase do professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, da qual eu, muito felizmente, faço parte. Quer ver aqui? Isso aqui eu queria ver, porque é uma coisa que eu acho muito procedente. Olha só. Resolver o problema da felicidade humana é coisa que só pode ser conseguida através das persuasivas armas do amor, da renúncia e do sacrifício, para não dizer por intermédio do amor, da sabedoria e da justiça. Então, a felicidade humana verdadeira, que é a alegria que depende de fator externo,
né, ela só vai ser conseguida, né, quando então se tiver amor, sabedoria e justiça, né, ou então renúncia, né, assim, aprender a viver respeitosamente com o meio, não querer se apoderar do meio, né? Assim, não é igual o urso chega na floresta nova, o que ele faz? Ele faz e delimita a área dele e passa a garra em todas as árvores, marca as coisas como sendo dele. Então, você tem que parar, né? O ser humano tem que parar de meter a unha nos outros para dizer que aquilo lhe pertence. Porque machuca, interfere, você não fica cicatrizes, não pode. Dizem, mas isso é um tema para outro dia, quem sabe se apresentar, dizem que está tudo errado aqui, inclusive porque animais não deveriam devorar animais, né? E aí entra uma questão de alimentação que já vem errado, mas não cabe hoje no tema, e é um negócio bem complexo, né? É porque a gente vive em um momento de não conformidade evolucional, não é? Tem um desvio evolucional, não é? Mas em todos os reinos, é isso que é interessante, em todos os reinos. Mas é que é o seguinte, todo mundo que está, né, nesse corpo sideral evoluindo ao mesmo tempo, inclusive o próprio corpo sideral, né, que é um sétimo de quem realmente está evoluindo, por conta dos desequilíbrios, né, passou a desconsiderar o próximo. Né? Então, tem planta que daí vai se alimentar ou tirar a seiva da outra planta e sacrifica outra planta. Tem animal que aí sacrifica o animal. O ser humano mata outro ser humano. O ser humano devora o animal devora a planta. E, na verdade, a coexistência era assim: o reino posterior se alimenta do que o reino anterior oferece. Por exemplo, a árvore, ela não mata a terra para se alimentar do mineral. Não é? O beija-flor, ele pega a seiva da flor. Isso, e não mata, faz nada. Não é? O ser humano deveria ser frugívoro. Mas é por conta do momento evolucional. Se a gente quiser se comportar hoje como beija-flor, a gente vai morrer de inanição. Sim, claro. E a alimentação ela tem que ser baseada nos 4 temperamentos. Não adianta você querer dizer para alguém que tem um temperamento linfático ou nervoso, ou bilhoso, né, se alimentar só de carne. Né? Depois você pega um temperamento sanguíneo e diz para ele ficar, a partir de hoje, como vegano, a chance dele acabar com a vida dele rapidamente é quase total. Então, tem que ter parcimônia, tem que ter paciência, tem que aprender a renunciar, inclusive, ao juízo aos outros, parar de criticar, parar de julgar. Em parando de criticar, parando de julgar, eu paro de odiar, eu abro mão do lazer, abro mão do prazer de odiar, abro mão do prazer de achar que eu tenho jeito de ficar revoltado e passo a fazer o quê? A viver em paz. Quando eu vivo em paz, a renúncia ela é desnecessária. Por quê? Porque eu não tenho nada. Eu não desejo nada, eu não quero nada. O que tem para comer? Ah, tá, ótimo. O que temos para hoje na vida? Ótimo. Como é que está o mundo hoje? Estamos trabalhando para melhorar? Ótimo. Quando você, então, experiencia a paz, aí, então, você pode praticar o amor fraterno, que é aquele amor desinteressado. E o desinteresse só pode existir após a prática de uma renúncia também desinteressada. Né? O que é o amor fraterno? É quando você expande para a humanidade inteira sem esperar que a humanidade te ame. É que uma vez a gente sempre conversa assim, acordei de bom humor, né? Aí peguei o carro, tal, fui lá no edifício que eu trabalho, entrei no elevador, o elevador cheio, bom dia, gente, que dia maravilhoso. Ninguém responde. Não, o elevador que respondeu com um barulho na lataria, mas ninguém responde. Exatamente. Aí eu vou sair do elevador e aquelas pessoas daí, então, estragaram o meu dia, chego azedo no meu trabalho. O que aconteceu, Jorge? Putz, cheguei de manhã, dei bom dia, aquele bando de ignorante, ninguém me respondeu, não sei o que e tal. E daí, naquele momento, eu estou muito mais azedo do que aqueles no elevador que não me responderam. Com certeza. Essa que é a questão.
né? Eu tenho que renunciar ao lazer de deixar que o exterior determine a direção da minha alma. Bom dia, gente. Ninguém deu a mínima. Aí o elevador vai fechar. Tchau, gente. É isso, né? Me provocou e tal. Aí eles vão ficar enfurecidos porque acharam que eu dei bom dia e dei tchau para provocá-los. É bem isso. O louco tem por lazer praticar loucura, né? O maluco pratica maluquice, né? O odiador tem por prática odiar, porque é o lazer dele. E aí as pessoas têm que mudar de acordo com a sua própria capacidade. A gente tem que ter paciência. É isso aí, Jorge. Tem um assunto até 3005, Jorge. Os assuntos de 3005 a gente já está adiantando faz tempo, né? Eu me divirto, viu? Não, mas é mesmo, só para você ver, cada conversa que a gente tem, a gente vê quanta coisa ainda a gente trabalha, né? Mas é bom porque a gente está trazendo atenção para cima dessas coisas, é importante. Esse assunto da renúncia é interessante porque assim, ele é um aprendizado, né? É um aprendizado. Sim. Quando a gente vai renunciar, a gente está lidando com forças ocultas que em nós existem. Assim, tudo aquilo que eu queria, aquele conglomerado, assim, tal, aquela coisa pastosa da humanidade, tudo. Então, assim, cada vez que eu vou e daí sublimo e tal, dou embate fraternalmente, não odeio, não tenho ódio de mim e tal, então você vai indo, você vai indo. Aí o próprio caminhar, assim, nessas galerias ocultas, assim, da humanidade, assim, até isso é um prazer, uma felicidade, porque você vai ajudando a reconstruir é o grado que nos compete, né? Então, aí você vai fazendo tal, para que daí chega um ponto, como diz o professor, reconstruir o grado que nos compete, reconstruir a moral, tal, para que o cérebro se transmude ao lado do coração. Então, para que eu tenha aquele equilíbrio entre sabedoria e amor, que é o amor fraterno, né, que é o plano búdico, e aí, então, o conceito de renúncia inexiste. Por quê? Porque até bem e mal estão de mãos dadas. Isso. Brilhante, meu querido irmão, mais uma vez aí. Eu gosto. Então, uma agradável troca de palavras. Não, uma hora, né? Muito gostoso isso aqui. Muito gostoso a gente estar se reunindo para falar sobre essas coisas. Isso é muito bom, isso é muito bom. Eu te agradeço mais uma vez. Então, assim, a gente conversa há 15 anos, né? Isso, 15 anos. Então, aí até 20 e poucos anos a gente ainda não é gente, né? Então, daí sobrou 40. Então, a gente tem conversado quase metade da nossa vida útil, né? Verdade? É verdade mesmo. Não é? Considerando que 1/3 você passa dormindo, todas aquelas coisas são assim, realmente é uma vida, né? É isso aí. Né? Então é isso. Falou, Jorge. Muito obrigado, meu querido, mais uma vez por estar sempre... Grego, e vocês, meus irmãos, tenham uma boa vida, e aquele que a lei, que a causalidade trouxer para nos ver ou nos ouvir, que faça bom proveito e que seja uma hora de vida bem aproveitada. Obrigado. Até a próxima, querido. Tchau. Gente, que bom, né? Ó, tema importantíssimo. Nossa, já dá para refletir muitas coisas aqui. Às vezes a gente tem tanta coisa na cabeça, né, durante o dia e tal, que a gente não pensa. Renúncia, foi aquilo que eu falei no começo do programa. A gente acha que renúncia é um troço que a gente não deve nem pensar nisso, porque ele tem que abrir mão de uma série de coisas, mas pelo menos da forma que o tema foi abordado hoje, vai nos fazer pensar. E o Vida Inteligente está aí para fazer que a gente pense. E pensando, a gente vai ter vontade de pesquisar, abrir a nossa mente, abrir nosso horizonte, abrir nossa pirâmide para que a gente vá em busca desse conhecimento que a gente tanto deseja e que ele não vai cair de mão beijada. Podem ter certeza, não cai. A gente tem que ir atrás do conhecimento. É isso aí, gente. Fraterno abraço.